estava aqui. As Testemunhas de Jeová têm uma longa história de datas falsas para o fim do mundo que volta ao século passado. Muitas das modernas Testemunhas de Jeová não conhecem os fatos. Eu era da 4ª geração de Testemunhas de Jeová e conheci o juiz Rutherford pessoalmente quando era criança. Pelos escritos de Charles Russell, os pais dos meus avós e outros antigos seguidores acreditavam que o fim seria aqui em 1914. Tínhamos uma grande biblioteca da Sentinela em nossa casa. Minha família acreditava fielmente que o mundo acabaria no Armagedon como havia aprendido. Esse livro dos arautos não é muito confiável. Os fatos reais foram encobertos. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a Terra. A Sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. O paraíso não chegou como sempre fazia a sociedade, precisava manter o mito. Então construíram uma mansão na Califórnia chamada Beth-Sarin. Deveria ser uma casa para os príncipes e eles a chamaram de a Casa dos Príncipes. E era para Abraão, Isaac e Jacó. E deveria ser a casa deles quando eles retornassem dos mortos. O que as testemunhas acreditavam que aconteceria a qualquer momento. Mas se foi construída para os príncipes, foi o juiz Rutherford que aproveitou da casa. Enquanto eu participava da organização, fui informada da existência de Beth-Sarin em 1960. Incluindo o fato de que a sociedade tinha ensinado que os profetas do Velho Testamento voltariam e se identificariam aos líderes da Sentinela. Um mendigo de barba apareceu e tentou reclamar Beth-Sarin para si, mas foi posto para correr pela sociedade. Meu pai era amigo do juiz Rutherford e me lembro de criança ouvir as pessoas conversando sobre o problema do juiz com bebidas. E não parecia incomodar ninguém. Quando eu cheguei à sede, ouvi as mesmas histórias confirmadas pelos mais velhos de como contrabandeavam o uísque da filial canadense para ele. A Sociedade Sentinela nega que indicasse o fim do mundo no período conhecido como Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro do período da Segunda Guerra Mundial como testemunha de Jeová. Fomos levados a crer que não haveria vencedores na Segunda Guerra Mundial, apenas o Armagedon. Eu trabalhava para a organização em tempo integral, até ser preso e mandado para a cadeia por 5 anos. Eu recusei o serviço militar em obediência à religião. Minha esposa e eu fazíamos o melhor para viver de acordo com as normas da sociedade. Desistimos de ter filhos, já que o Armagedon estava tão perto. Agora, não tenho filhos para me amparar no tempo que me resta. Eu queria não ter acreditado na sociedade. O juiz Rutherford morre e o novo presidente Nathan North assume. Eu me lembro de Nathan North muito bem. Eu estive no quartel-general durante 4 anos enquanto ele foi presidente. Charles Taze Russell foi responsável pelas falsas profecias de 1872 e 1914. E o juiz Rutherford foi responsável pela profecia de 1925 e também pela da Segunda Guerra Mundial. Nathan North, sob a influência do vice-presidente Fred Franz, foi responsável pela falsa profecia de 1975. Eu me lembro de como ficamos entusiasmados quando estudamos o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. E aprendemos que 1975 marcaria o fim de 6.000 anos da história dos homens a partir da data da criação de Adão. Significava que o Armagedon seria em 1975 e os últimos 1000 anos dos milênios de Cristo começariam
todos começamos a nos dedicar mais. Don Nelson foi graduado em 1956. Foi treinado para o Serviço Missionário Mundial. Ele aparece no livro Arautos, na página 525. Eu lembro com muita tristeza os dias na organização e como eu e minha esposa nos sentíamos sortudos. O jeito que o representante da organização chegava nos lugares e dizia, e isso quase sussurrando ao microfone, somente 37 meses para o Armagedon, irmãos. E depois, em sucessivas viagens, somente 24 meses para o Armagedon, irmãos. E somente 12 meses para o Armagedon, irmãos. Felizmente, minha esposa e eu deixamos a Sociedade Sentinela em 1974, que era o ano anterior ao Armagedon, que deveria abalar e demolir o mundo. Então, não sabemos como eles lidaram com somente um mês para o Armagedon, irmãos. Ou somente um mês para depois do Armagedon. Isso porque, nessa época, tínhamos descoberto uma mentira na cronologia da organização e vimos o que era realmente. Era insano. 1974 foi um ano muito difícil para mim. Eu estava fora de mim. Eu tinha que tomar uma decisão crítica, porque a minha esposa precisava se submeter a uma cirurgia e o médico disse que ela precisava de uma transfusão. E eu tinha que tomar a decisão. Os irmãos me aconselharam a tomar a decisão certa para agradar a Jeová, porque, afinal de contas, estávamos a um ano do Armagedon e, mesmo que ela morresse, seria salva logo em seguida. Não pode imaginar o medo. Eu tive tanto medo. Eu estava apavorada. Estava perto da morte, estava em um hospital. E irmãos e irmãs diziam para que me entregasse a Jeová e que não aceitasse a transfusão de sangue. Se eu aceitasse a transfusão, eu morreria no Armagedon. Se não aceitasse e morresse, eu seria salva. O grande júbilo estava chegando. Era 1974 e 1975 estava à nossa porta. E se me mantivesse fiel a Jeová, eu seria salva. Esse foi o conforto que me deram. Há alguns anos antes de 1975, os mais velhos me convenceram a vender minha coleção de selos que estava em minha família há 3 gerações. E eu calculo que deveria valer hoje mais de $1 milhão. Quando a data 1975 falhou, percebi que estavam errados e logo deixei a organização. Eu me lembro de como ficávamos presos a nossos assentos no fim da década de 60. Enquanto a sociedade atraía um casal após o outro em sua filosofia, e as pessoas vendiam suas casas e bens e iam passar todo o tempo no ministério nos poucos meses que restavam antes do Armagedon. Alguns se livraram de suas casas, alguns esvaziaram suas contas no banco. Minha família e eu vendemos nossa casa e nos mudamos para onde a organização indicou. Assim poderíamos ouvir a mensagem da sociedade antes de 1975. Em 1973, eu fundei uma companhia chamada Dreamline, na qual cheguei a empregar 1.500 testemunhas de Jeová em 100 pequenas distribuidoras. Muitas delas me procuravam, queriam me convencer a passar o negócio adiante e que me juntasse a eles. Afinal, 75 estava chegando. E 75 chegou mais perto e alguns me criticavam e chegavam mesmo a me chamar de Segundo Pedro. Eu dizia que quando a Sociedade Sentinela parar de crescer, eu paro de crescer. E, claro, aqui estamos muitos anos depois. Eu me lembro da agitação que tomou conta de nós, testemunhas de Jeová, na Assembleia, quando anunciaram que os estudos da Bíblia não deveriam durar mais de 6 meses, já que 1975 se aproximava rapidamente. Um irmão conduziu 16 estudos da Bíblia, mas ao final de 6 meses não tinha concluído nenhum. A liderança da organização disse para que não nos perturbássemos se nossos estudos da Bíblia falhassem. Disseram, essas pessoas tiveram sua chance e não merecem viver na nova ordem de Jeová, se não conseguiram decidir em 6 meses se querem ser testemunhas de Jeová. Mandavam-nos sair e procurar por outros, rapidamente. 1975 veio e se foi sem o Armagedon e sem o tão falado final do milênio do reino de Cristo. Todos seriam destruídos, a não ser que fossem testemunhas de Jeová. Como a Sociedade Sentinela lidou com esse embaraço? Como de costume, a sociedade culpou seus membros pela falha da profecia, como fizeram no passado.
O presidente Nathan North não interferiu quando o vice-presidente Fred Franz tentou encobrir a falha. Ele começou negando. Franz admitiu algum desapontamento por um lado, mas por outro se recusou a admitir sua culpa em marcar a data. Ele disse que não tinha sido específico, mas foi. Afirmou que não tinha dito que o Armagedon seria em 1975. Disse que poderia ser. Mas quem frequentava as assembleias sabia do contrário. Muito mais foi dito do que foi escrito. Então, 1975 foi um grande desapontamento. Quando Nathan North morreu em 1977, Fred Franz tornou-se presidente da sociedade. Mas ele continuou negando sua responsabilidade pela falha de 1975? Fred Franz continuou negando sua responsabilidade por 1975. Eu consegui conversar com Fred Franz numa entrevista pelo telefone. Falei para ele que as negativas dele tinham vida curta. Afinal, ele tinha sido bastante específico sobre 1975 nas publicações. E li para ele algumas frases. Disse para ele que foi por isso que muitas testemunhas de Jeová largaram tudo por 1975. Foi Franz que os forçou a acreditar que em 75 tudo acabaria. Ele se perdeu em suas palavras. Suas antigas afirmações o condenavam. Ele era um falso profeta.